SEAEC vai promover o curso Holotecnologia e Cosmovisiologia nos próximos dias 7, 8 e 9 de junho. Esse evento foi pensado e planejado como um encontro mental somático dos voluntários da Conscienciologia para contemplar aspectos da trajetória histórica e parahistórica da holotecnologia e cosmovisiologia com vistas ao mega centro cultural Holotec. Pode adquirir pelo e-mail do SEAEC, seaec@seaec.org, ou então pelo telefone código de área 453525-2652. Comunicou os News está recebendo mais uma vez a presença do João Ricardo. Bom ter você com a gente aqui, viu, João? Seja bem-vindo. Muito obrigado, igualmente. E o nosso bate-papo é importante porque desde a última vez que você esteve aqui falando sobre o parapsiquismo, nós resolvemos agora contar definitivamente em vários episódios a história do parapsiquismo. Legal, eu fico satisfeito também poder estar compartilhando e debatendo aqui com você. E vamos falar sobre parapsiquismo e fé, parapsiquismo e religião, parapsiquismo e a ciência convencional, parapsiquismo e misticismo, parapsiquismo e os distúrbios mental, parapsiquismo e estudo e parapsiquismo e a sociedade atual. E depois tem mais 20 e poucos capítulos contando a história. Isso, depois a gente vai começar a partir da antiguidade, das sociedades tribais, que é onde a gente começa a contar a nossa história dessa civilização humana aqui. Então, das sociedades tribais, aí a gente ia pegar as grandes sociedades, as grandes civilizações da antiguidade, que são mesopotâmicos, egípcios, hindus e chineses. Depois entrar na época clássica, passando por judaísmo, daí entrando lá na época clássica, que é gregos, romanos, aí neoplatonismo, pitagorismo, o próprio cristianismo, e depois entrar daí na época da Idade Média, falar da influência católica, da cultura árabe, falar dos grupos que foram resistentes à opressão católica na Idade Média, que são os cátaros, o hermetismo, que eram as iniciações, a bruxaria, e depois o período moderno, que vem lá o magnetismo, que é a imposição de mãos, o Swedenborg, que é o grande projetor da época iluminista, e depois entrar no movimento espiritualista, espiritualismo, metapsíquica, espiritismo, chegando no século XX, daí com teosofia, parapsicologia, até chegar na conscienciologia. Então, eu vou dar um panorama, assim, desde 10, 12 mil anos atrás até a atualidade, tentando aí dar uma visão de conjunto para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, sobre o tema. E mostrar realmente que nós vamos tentar contar a história do parapsiquismo junto com a humanidade, né? Vamos tentar contar ela bem compactada. Compacta, mas vamos fazer o possível, principalmente para interessar as pessoas a estudarem. Eu acho que se a pessoa ouvir aqui por 10 minutos e se interessar e for atrás para pesquisar, para buscar informação, já valeu aqui a nossa conversa. Vamos começar então sobre o parapsiquismo e fé. Mas primeiro conceituar o que é realmente fé. A maioria das pessoas que dizem que tem fé, elas usam o conceito para designar situações diferentes. Por exemplo, às vezes a pessoa fala, eu tenho fé que a minha vida vai melhorar. A hora que a pessoa está falando isso, ela está usando o conceito de fé no sentido de ter esperança no futuro. Outra pessoa falou, eu tenho fé em Jesus Cristo, por exemplo. A hora que a pessoa fala isso, aí já não é mais essa mesma fé de ter esperança no futuro, ser otimista. Já é uma fé que envolve o conceito de crença. E se for até pensar mais, existem até outros conceitos, outras abordagens que se dá para esse mesmo conceito, mesmo o que chama de fé. Então, o primeiro que a gente usou, que é essa ter esperança no futuro, ser otimista, ela não é algo negativo, bem pelo contrário. Ser otimista dentro dos limites cosmoéticos e da criticidade, ele é uma postura recomendável. Você tem que ser otimista. Mas o que a gente chama a fé dentro de uma abordagem, como a gente está tratando de crença, aí é essa que a gente vai analisar de maneira crítica agora e vai procurar apresentar ferramentas para a pessoa superar isso. E como é que o parapsiquismo pode ajudar, então, a superar, digamos, a necessidade dessa fé? Sim, pode sim. A gente precisa, antes disso, entender a gênese do que a gente chama de fé, no sentido de crença. De crença. O ser humano, ele se sente muito desconfortável em qualquer situação
onde ele não sabe explicar o que está acontecendo. Então, é muito comum, na hora que as pessoas não sabem explicar algo, elas tentam aproximar, elas tentam inventar uma solução, principalmente para se sentir menos inseguras. A insegurança que esse não saber gera incomoda. Dentro da multidimensionalidade... Dentro da psicologia do ser humano, dentro da psicologia das consciências, o fato de você não saber te deixa inseguro. É como se você estivesse cego, sem saber para onde ir. E, nesse sentido, desde as sociedades mais antigas que se tem notícia, é comum encontrar nelas explicações para situações, fenômenos que elas não tinham ideia como eram. Por exemplo, lá no início do Japão, a cultura japonesa dizia que a ilha do Japão foi criada quando Deus pegou uma espada e bateu no mar. Uma explicação mítica, mitológica, e que eles explicavam assim porque eles não tinham ideia de como é que era a real formação da ilha. Então eles criaram uma explicação. E cada lugar do planeta tem um sistema mitológico, vamos dizer assim, diferente. Os povos europeus tinham lá os mitos celtas, que eram as divindades celtas, os mitos nórdicos, que daí era Thor, Odin, os deuses nórdicos. Aqui no Brasil tinham Tupã, tinha os deuses específicos. A própria as cataratas, a formação de uma lenda, de um mito também. A lenda das cataratas. Então, o mito e a mitologia, eles sempre serviram psicologicamente para o ser humano para explicar aquilo que não se tinha uma explicação melhor. E veio a filosofia, começou a implementar a razão, veio a ciência, implementou a experimentação, e em muitos aspectos da nossa vida física, a fé não tem sentido mais. Tem sentido se alguém te perguntar assim, você acredita que o sangue circula pelas veias? Não tem sentido mais essa pergunta. Essa pergunta não faz sentido. Mas há 150 anos atrás fazia. Era necessário ter uma fé. Porque existia um cientista... De que o sangue circula, tinha um cientista que era o Harvey. Era um biólogo, um naturalista, que era o Harvey. E esse Harvey, ele defendia que o sangue circulava. Mas tinham vários outros que diziam que não circulava. Então fica assim, você acredita ou não acredita na opinião dele? Então, antes fazia sentido, agora não faz mais. Então, antigamente, Aristóteles dizia que um objeto cai do céu, que seria um meteorito. Por que um meteorito cai do céu? A explicação de Aristóteles era porque os objetos mais pesados tendem a ficar embaixo. Era a explicação dele. Aí as pessoas, você acredita em Aristóteles ou não acredita? Antes fazia sentido isso. Na nossa situação atual, século XXI, acreditar ou não acreditar em fenômenos naturais é algo que não faz mais sentido, essa pergunta. Você acredita que o sangue circula? Não faz mais sentido essa pergunta. Mas, para as questões que envolvem as dimensões mais sutis, as dimensões extrafísicas, os fenômenos parapsíquicos, a vida após a morte, o contato com consciências extrafísicas, contato com consciências mais evoluídas, para isso tudo, a ciência convencional não criou ferramentas ainda. Então, é uma área do conhecimento humano em que ainda é muito comum se encontrar a fé. E aí que vem como o parapsiquismo pode ajudar isso. O desenvolvimento parapsíquico, ele permite com que a consciência desenvolva atributos, desenvolva habilidades perceptivas e ela comece a perceber os níveis mais sutis da realidade. E quanto mais ela conseguir perceber isso, mais ela vai eliminando também dessa área do conhecimento humano a necessidade da fé. Vida depois da morte. Hoje ainda precisa fé? Para muitas pessoas, sim. É comum, quando você vai falar sobre vida após a morte com as pessoas, é comum que alguém chegue e fale assim, mas essa conversa aqui não adianta a gente ficar se estendendo porque ninguém voltou da morte para contar como era. A pessoa que fala isso, primeiro, ela não conhece um fenômeno que chama de EQM, que é a experiência de quase morte. Com que a pessoa, por alguns instantes, ela morre e ela retorna. Então a pessoa desconhece esse fenômeno. E mais, a pessoa desconhece o fenômeno que eu chamo de projeção consciente. O que é projeção consciente? É você descoincidir, você desencaixar o teu corpo físico do teu corpo mais sutil
que é o corpo espiritual, o que no espiritismo conhece o perispírito, os orientais conhecem o corpo astral, o corpo dos desejos. Nós da Conscienciologia chamamos de psicossoma. Quando você desencaixa... Que isso é parapsiquismo. Isso, esse desencaixe é parapsíquico. Já não diriam, não vamos lá mais nem conceituar, João, como um fenômeno parapsíquico, como um ato parapsíquico? Na verdade, a experiência fora do corpo, a projeção, ela é mais do que um fenômeno parapsíquico. A gente diz que é um estado de manifestação. Porque ali não é um fenômeno só, você está vivendo fora do corpo. Então, ele é mais do que um fenômeno parapsíquico, ele é um estado de manifestação da consciência. A hora que você sai do teu corpo lucidamente e você interage com a vida extrafísica lucidamente, você se comunica, interage e aprende, traz informações de consciências que já morreram, aquilo para você é a maior profilaxia da necessidade de fé. A partir desse momento, se alguém perguntar para você assim, você acredita em vida após a morte? Não tem mais sentido para você falar em acreditar ou não acreditar. Eu falo, não, eu sei que existe. Eu sei como é que funciona. Eu conheço a vida após a morte. Por quê? Porque eu aplico técnicas, eu saio do meu corpo, aprendo, absorvo o conhecimento e tenho constatação de que aquilo é real e volto. Então, o parapsiquismo e toda essa quantidade de fenômenos que envolve o tema, ela ajuda você a deixar de precisar da fé para construir conhecimento a respeito da vida após a morte, etc. É uma ferramenta que você vai utilizando para não ter que toda hora estar associando ou usando fé como uma muleta. Sim. Aí você vai trabalhando na sua escala evolutiva. Exatamente. E cada vez mais você vai ampliando a tua percepção e conhecendo novos níveis da realidade que antes você não conhecia. Como desenvolver o parapsiquismo? Na Conscienciologia, nós recomendamos que o início do desenvolvimento parapsíquico se dê pelo domínio das energias. Então nós temos técnicas do estado vibracional, a esterilização das energias, a absorção das energias, que nós chamamos de as manobras básicas. Elas são básicas não porque elas são bobas, elas são básicas porque elas são o fundamento de todo o resto. Então a gente recomenda que a pessoa comece por aí. E aí existem várias outras manobras energéticas que a pessoa pode utilizar. No livro Projeciologia, o professor Valdo fala em 40, várias outras manobras, e que cada vez que a pessoa vá ampliando o uso das suas energias e interagindo de maneira mais lúcida, ela começa a expandir também outras entradas sensoriais dela. Então a visão dela se expande e ela atinge o que a gente chama de clarividência, que é o quê? É uma visão além da visão física. A clareaudiência, que é a audição além da audição física. Então, na medida que a pessoa vai dominando, vai desenvolvendo o seu corpo energético e vai ganhando mais intimidade com a vida extrafísica, ela vai ampliando a capacidade de percepção dela também. Então, eu acho que aí é um bom começo para a pessoa trilhar. Muitos têm parapsiquismo. Existem muitos que, às vezes, até sem ter um conhecimento, utilizam para manipular a fé? Sim, é uma das práticas que fazem com que parte da sociedade não leve a sério o parapsiquismo. Você pega, por exemplo, uma pessoa que se diz cartomante e fica dando dica da vida dos outros e cobrando por isso e fazendo um negocinho ali para ganhar dinheiro e se dar bem. Tem isso. A gente viu há pouco tempo atrás, há um mês e pouco atrás, nos jornais, um pastor que ele foi preso, acusado de... ele alegava que estava tirando o demônio do corpo de algumas fiéis dele. Mas ele dizia que para que ele tirasse o demônio do corpo delas, elas teriam que ter relação sexual com um homem santo. E no caso era ele. Então, uma manipulação barata, né? E se for pensar, pegar em jornal, pegar em noticiário, pegar no nosso contato de dia a dia, a gente vai ver muitos casos em que as pessoas elas utilizam supostas percepções parapsíquicas para manipular os outros. Então isso aí
atrapalha, inclusive, as pessoas que estão querendo levar o parapsiquismo de maneira séria. É o tema do nosso próximo encontro, parapsiquismo e religião. Sim, sim. Porque nesse a gente viu que a relação do parapsiquismo com relação à fé, qual é a relação, qual é a lição que nós podemos tirar disso tudo? A fé, ela é o pré-primário do conhecimento. Enquanto a pessoa ela precisa da fé para formar a convicção pessoal dela, para formar a visão de mundo que ela tem, ela não vai abrir mão da fé, ela vai continuar seguindo com essa mentalidade. Mas a hora que ela entender que a fé ela não é necessária, a rigor ela não é necessária, você tem como buscar experiências pessoais e através dessas experiências conseguir formar a tua visão de mundo com bases mais seguras, mais sólidas. E é isso que a gente tá estimulando aqui, que cada um busque formar sua convicção pessoal, não acreditando em você, em mim, ou em qualquer outra instância, autoridade ou linha de conhecimento, mas que ela entenda que o conhecimento seguro e real que ela vai conseguir ter é aquele construído com base na experiência pessoal dela. A própria experiência. Sim. Ter fé é acreditar. Sim. Não ter fé também é uma forma de acreditar, João? Sim, também é. Se você fala isso para um ateu, ele fica chateado com você. Mas quando você pergunta para ele, como é que é a tua visão sobre a realidade? Ele fala assim, eu não acredito em Deus. Esse não acreditar também é uma forma de fé. É uma forma de fé e ela é igualmente dogmática. E assim, a pessoa está acreditando naquilo tanto quanto um fiel religioso. Então, a hora que você pega esses debates de ateus com religiosos, são duas pessoas, cada uma defendendo a sua crença, o seu sistema de crença. E a nossa visão na Conscienciologia é que numa situação onde você não tem experiência pessoal, o ideal é você nem acreditar, nem não acreditar, mas você suspender a tua opinião e buscar ter experiência pessoal. Então, a nossa abordagem não é nem de acreditar, nem de não acreditar. O princípio pelo qual nós formamos a nossa maneira de pensar, nós chamamos de princípio da descrença. E esse princípio diz justamente isso. Não acredite em nada. Busque ter as suas experiências pessoais. E para isso também é importante usar o parapsiquismo. Sem dúvida. Porque o parapsiquismo não é uma coisa fenomenal, fantástica, fora do contexto de todos nós seres humanos. Pode chegar a ser. Pode chegar nesse nível. Mas para chegar nesse nível, a gente tem que começar a desenvolver a partir do dia a dia. E é possível a todos nós? Sim, sim, sim. Ele faz parte do processo evolutivo. E isso, todo mundo vai chegar nesse nível que você estava falando, que é um dos grandes fenômenos da expansão da consciência. O suprassumo. O suprassumo. Mas para isso, nós temos que começar um passo após o outro. Não adianta você querer chegar lá sem dar o primeiro passo, né? O primeiro passo aqui é aprender a trabalhar energia, aí começar a fazer assistência para os outros, começar a interagir energeticamente, começar a perceber a presença das consciências extrafísicas, começar a perceber que cada contato que a gente faz com outras pessoas gera uma interação energética, e isso gera repercussão nos nossos pensamentos, sentimentos, energias. E por aí vai. Isso é uma construção, até que lá na frente a gente vai chegar a estar num patamar avançado de parapsiquismo. Mas começa com os primeiros passos. E é isso que a gente vai fazer durante toda essa série aqui dentro do Comunicons News, falando sobre a história do parapsiquismo, que é o livro que o João Ricardo está editando, e a gente está conhecendo um pouco mais antecipadamente aqui, discutindo com ele no Comunicons News. Então a gente fala sobre fé e religião no capítulo 2. Sim. Voltamos na próxima semana. Na próxima semana. Obrigado, João. Um grande abraço. Eu que agradeço. E obrigado a você que está sempre em contato, acessando aqui no YouTube Comunicons News. Obrigado, amigos, e até o próximo encontro.